Boa noite, Sala Chico. Com muito prazer estamos na segunda-feira, em nossa reunião pública virtual, recebendo o nosso irmão Alexandre Ramos, da Caravana Fraterna Nosso Lar. Ele fará a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, itens 13 a 15, dar-se-á aquele que tem. A gente agradece a disponibilidade, a gentileza do irmão Alexandre em compartilhar conosco esse momento. Mas antes de iniciarmos a exposição, faremos os avisos da casa, a nossa prece inicial, e no fim da exposição do Alexandre teremos a nossa prece final. A gente lembra para todos aqueles que quiserem, tiverem a possibilidade, estiverem em suas casas a reunião, ou mesmo que estiver dentro do ônibus, tiver sua garrafinha para água frutificada, que nós estaremos enviando as nossas energias, a fluidoterapia estará acontecendo, o trabalho espiritual ele continua acontecendo, ainda que a distância é uma distância necessária. Estamos todos com saudades dos abraços e dos beijos, mas tivemos esse final de semana a notícia maravilhosa do início da campanha de vacinação no Brasil. A gente pede, a gente ora para que as autoridades elas se movimentem para aumentar a campanha de vacinação, porque nós temos potencial para isso, para que em breve nós estejamos mais seguros e a população brasileira e mundial esteja livre dessa tragédia que nos acometeu nesse último ano. A gente sabe que toda dor é para o aprendizado, mas a gente tem que trabalhar também pelo bem-estar. A lei de preservação é uma lei universal e necessária, que a gente consiga equilibrar o aprendizado necessário com a busca para o bem geral de todos nós que vivemos aqui nesse planeta. Vamos começar com os avisos da casa. Temos dois avisos, principalmente. O primeiro deles, a gente vai deixar as informações no bannerzinho aqui, da campanha da Sala Chico para a melhoria da sede própria, para a melhoria do muro e do telhado. A gente está estabelecendo um sistema de cotas, a gente já alcançou um determinado valor, falta um pouquinho para a gente finalizar a nossa meta, para a gente fazer uma obra necessária no muro e no telhado da Sala Chico. A gente vê essa temporada de chuva chegando, esses problemas podem se agravar e a gente vai estar com a sala 100% pronta para receber todo mundo assim que as atividades presenciais voltarem. Para fazer a doação, pode ser através desse sistema de cotas, onde cada um paga uma cota mensal, um valor estipulado, ou pode ser a doação de materiais de construção. É só entrar em contato com a tarefeira Débora. A gente vai deixar o telefone dela no bannerzinho que a gente disponibiliza. É só entrar em contato com ela que ela passa as orientações necessárias para que a gente possa avançar nessa campanha. E o segundo aviso diz respeito aos estudos doutrinários, que acontecem todas as quartas-feiras às 19h30, ainda virtuais. Nós encerramos na semana passada o estudo da obra de Leon Denis, todos os capítulos estão disponíveis no YouTube. Vamos iniciar no dia 27 de janeiro o estudo da obra O que é o Espiritismo. Eu e o irmão Manuel Tarouquela nos dividiremos no estudo, que será iniciado no dia 27. Isso significa que na próxima semana, nessa semana agora, na verdade, a gente vai estar de folga e vamos estar iniciando no dia 27 de janeiro o que é o Espiritismo. Dessa vez com um formato um pouquinho diferente, porque nós criamos um grupo do WhatsApp específico para esse estudo. Isso significa que além de disponibilizarmos no YouTube e disponibilizarmos no Facebook, o link vai estar na página da sala para informação de todos, mas o debate do livro, o debate do estudo daquele dia acontecerá neste grupo. Então, quem quiser participar do estudo deverá ingressar nesse grupo. É só clicar lá no linkzinho que está em azul que automaticamente a pessoa estará acessando o grupo de estudos e fazendo parte. O estudo começará às 19h30, assistindo o vídeo, e depois a gente começará
os debates, as discussões, as análises que forem pertinentes relacionadas ao tema do dia. Então, dito isso, nós iniciaremos com a leitura da página do livro Fonte Viva, seguido da nossa prece, para que nosso irmão Alexandre nos presenteie com a sua exposição. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, renovemo-nos dia a dia. Transformai-nos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente de nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravos de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-se a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemo-nos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, ainda que de maneira virtual. Que as nossas energias, que os nossos bons pensamentos cheguem aos corações necessitados, que as nossas casas sejam amparadas pelos espíritos de luz e se tornem pontos de luz, irradiando amor, serenidade e esperança para todos em nossa volta. Que a nossa sala Chico Xavier se mantenha forte através dos seus trabalhadores, através dos seus membros, através de cada um que colabora conosco e nos faz estarmos juntos na seara do bem. Que avancemos, Senhor, a cada dia que passa em Tua direção. Graças a Deus. Boa noite, queridos companheiros da sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Eu me chamo Alexandre Ramos, eu sou da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, que fica no Jardim Redentor, Belford Roxo, aqui pertinho, né, de vocês que se localizam no Jardim Metrópole, São João de Meriti. Eu estou aqui pela primeira vez, né, na casa, fui escalado para abordar o tema Dar-se-á aquele que tem, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mas eu queria começar destacando a importância da nossa passagem pela Terra e lembrar que a nossa passagem é fruto de um grande investimento e exige a mobilização de grandes recursos por parte tanto da natureza quanto da ação dos espíritos que nos auxiliam na nossa encarnação ou na nossa reencarnação. Na verdade, uma reencarnação ela é fruto de um esforço de preparação, inclusive, e muitas vezes de preparação que começa no mundo espiritual. E enquanto nós estamos aqui encarnados ou reencarnados, existe toda uma preocupação dos amigos espirituais, existem aqueles que se responsabilizam por nos dar, nos acompanhar e procurando nos inspirar
pelo bom caminho, pelas boas ações, pelo realmente melhor aproveitamento das oportunidades que nós temos aqui na Terra. Destacar então que nós precisamos ter consciência e valorizar esse investimento de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. Devemos então ser fiéis depositários dessas dádivas celestiais. É algo que se faz em nosso benefício ou em nosso favor. Nós temos recebido muitas oportunidades de aprendizagem através de provas, de expiações. Recebemos também muitas instruções e orientações para a nossa jornada na Terra, de acordo com a nossa capacidade de entendimento da mensagem de Jesus, sob a luz da doutrina espírita. Mas é claro que ninguém está desamparado e todos recebem a mensagem redentora do Cristo, também de acordo com as suas necessidades e de acordo também com as condições de entendimento de cada um. É justamente sobre isso que a gente vai ao Evangelho de Mateus fazer uma pequena leitura do trecho que foi selecionado por Kardec para iniciar essa sessão, que diz assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Faço um parêntese aqui nessa leitura para lembrar o título da nossa exposição de hoje: dar-se-á aquele que tem. E é justamente sobre esse trecho que nós estamos falando, né? Repetindo: aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Esse trecho é do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 14. E aqui está falando justamente sobre essa questão do entendimento. Todos nós que somos espíritos, estamos encarnados ou desencarnados, nós estamos em determinado estágio evolutivo. Alguns já numa condição mais avançada, outros ainda dando os primeiros passos no processo evolutivo. Outros já mais avançados, né, aproveitando mais rapidamente as oportunidades, e outros avançando mais lentamente, ou às vezes avançando bem devagar mesmo, não aproveitando tão bem essas oportunidades. Mas a cada um, nesse seu estágio, será capaz de compreender determinadas lições. Vamos à experiência educacional ou à experiência escolar. Não adianta eu ensinar para uma criança pequena, né, na educação infantil, um conteúdo que ela só terá condições de apreender ou de aprender no ensino médio, depois de ter estudado uma série de outros conteúdos mais básicos, numa sequência que vai avançando até que ela possa adquirir o conhecimento que no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro ano do ensino médio ela vai poder adquirir, né? E alguns você
precisará apresentar esses conteúdos, ou esses ensinos, de uma forma mais didática, enquanto que para outros será mais fácil. Então, cada um de nós temos um patrimônio também que se refere à nossa bagagem evolutiva, às habilidades, aos conhecimentos prévios que nós, enquanto seres espirituais, acumulamos através das experiências reencarnatórias. Então, nós não somos todos iguais ou não estamos aptos a receber todas as instruções do mesmo jeito. E mesmo considerando a humanidade, quando a gente entende o que é o Espiritismo, a gente sabe que o Espiritismo veio no momento, né, a partir do século XIX na França, mas no momento que em outros lugares, em outros países da Europa ou das Américas, também informações semelhantes estavam sendo apresentadas. Mas foi num momento próprio e adequado para que o Espiritismo fosse implantado enquanto doutrina, enquanto filosofia, enquanto ciência, enquanto uma filosofia com consequências morais, né, que nos conduz a uma ideia de religião, né? Então, de alguma forma, o Espiritismo ele vem para aqueles que estão em condições de absorver esses ensinos. E mesmo no século XIX, mesmo no século XX e agora no século XXI, outros seguem outros caminhos, né? Porque, como já foi dito, né, ninguém está desamparado. Todos estão recebendo na Terra a mensagem redentora do Cristo, de acordo com as suas necessidades e também de acordo com o seu entendimento. Dar-se-á, né, repetindo, né, dar-se-á aquele que tem. Será oferecido para aquele que tem condições de absorver o conhecimento necessário e adequado. Para outro, será oferecido também, mas de acordo também com o seu estágio atual de compreensão e também de colocar em prática mesmo esses ensinos. Continuando na questão dos evangelhos, tem uma citação em Marcos que diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Tende muito cuidado com o que ouves, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Essa passagem também, né, que reforça a ideia que a gente já está procurando trabalhar aqui, ela tem a ver com que parábola? Já que a gente está falando que Jesus ensinou por parábolas, e as parábolas elas tinham o objetivo de levar determinado conhecimento não de uma forma direta ou totalmente clara, mas ela levava o conhecimento dentro de uma alegoria ou de uma história que aos poucos seria absorvida pela humanidade, né? A parábola tem um sentido pedagógico que Jesus deixou claro em algumas passagens, como aqui anteriormente lemos do Evangelho de Mateus. Era necessário usar das parábolas, assim como nós também na evangelização usamos muito das histórias. As parábolas, né, conforme eu estava dizendo, ela tem um sentido. E existe uma parábola que traz exatamente o sentido desse ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará, que é a parábola dos talentos. Eu não vou abordar aqui de forma profunda a parábola dos talentos, só vou recordar vocês do que se trata, e em seguida a gente vai caminhar para o fim, né, do desenvolvimento desse estudo com a mensagem do Espírito amigo, né?
A parábola dos talentos, né, ela conta aquela história do... Né, o homem foi fazer uma grande viagem e deu 5 talentos, uma moeda, né, da época, né, o talento. Deu 5 moedas, 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 a outro. A cada um segundo a sua capacidade. E realmente, o que a gente está acostumado? A gente tem um trabalho a ser feito, né? Alguém que está numa liderança, ele vai distribuir o trabalho também. Se ele for inteligente, ele vai distribuir o trabalho de acordo com a capacidade de cada um, que assim vai funcionar melhor. Ele não vai dar uma responsabilidade para que para um não é possível ser assumida. Ele não pode dar para essa responsabilidade. Essa responsabilidade maior, às vezes não é uma responsabilidade maior, mas uma responsabilidade diferente. Mas essas diferenças das tarefas, alguns têm mais habilidade para uma determinado tipo de trabalho, outros para outro. Uma compreensão de que as pessoas são diferentes e têm habilidades diferentes. Mas, continuando aqui na parábola, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo, de seu senhor, né? Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do seu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o meu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Essa parábola, ela reforça a ideia de dar-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Nós não podemos pensar nessa parábola no sentido material, conforme a gente estava falando antes. Nós não estávamos falando em dinheiro. Nós estávamos falando em oportunidades, em um investimento que é feito em cada um de nós, em termos de preparação, de uma encarnação, de um investimento que é feito por nossos pais, por nossos mestres, né?
durante a encarnação, mas também por toda uma equipe espiritual que também nos acompanha desde o nascimento até a nossa desencarnação. Então há todo e nós temos ao nosso dispor de um tempo, né, e de outros recursos que a vida nos proporciona e que nós temos, em algum momento, nós teremos que dar conta, né? Essa situação que ocorre com o último dos servidores, né? Aquele que enterrou o seu talento, é como a mesma daquele que vem para a Terra e não se desenvolve ou não busca através do esforço, do trabalho, da pesquisa, do estudo, da vida mesmo, que é uma grande escola, né? É uma grande oficina. A gente vai aprendendo muitas coisas se a gente está disposto a aprender, se a gente faz as coisas com amor, compreendendo que o verdadeiro sentido da existência na Terra. O autor da mensagem que nas instruções dos Espíritos, desse capítulo 18 do Evangelho, vai trabalhar esse tema, né? E ele assina como um espírito amigo. Ele vai dizer o seguinte: meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Fazer uma paradinha e lembrar aqui de um ensino que eu recebi de uma amiga, que ela me alertava: olha, quando você precisa de alguém para fazer uma tarefa, isso vale para o movimento espírita, vale também muitas vezes para o ambiente de trabalho, muitas das vezes você tem que avaliar, né, para quem você vai dar uma determinada tarefa. Às vezes você acaba escolhendo aquele que já está mais ocupado, porque aquele que está ocupado ele dá conta daquele trabalho. E às vezes ele, com muito esforço, ele acrescenta mais uma tarefa e também dá conta dela. É claro que a gente não está aqui fazendo apologia ou defendendo que as pessoas assumam tarefas para além das suas próprias forças. Mas, em geral, né, quando a gente oferece um trabalho ou uma oportunidade de edificação no bem, às vezes existem pessoas que não estão fazendo muito ou não estão fazendo nada, que não se dispõem a realizar aquela tarefa. E só mesmo quem se apresenta é aquele que já está bastante atarefado. E esse a gente sabe que vai pegar a tarefa e vai procurar realizá-la. Então, é nesse sentido, né, que o Espírito diz, né, que aquele que recebeu é o que possui sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Essas pessoas que estão sempre procurando cumprir, né, com as suas obrigações, elas acabam atraindo mais. Elas são um imã que chama para elas
o que é progressivamente melhor. Elas vão avançando também, vão se aprimorando na realização do trabalho, e vão se tornando também mais fortes e mais experientes, e vão avançando no seu processo evolutivo. Mas voltando lá à mensagem do Espírito Amigo, ele diz assim, também tirando do Evangelho uma frase: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como antítese figurada. Pulando um parágrafo. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Então não é Deus que vai tirar de ninguém aquilo que lhe foi oferecido. São as próprias criaturas que deixam escapar das suas mãos essas oportunidades, ou esses recursos. Às vezes a gente não vê aquelas criaturas que recebem um determinado recurso e conseguem realizar muito com aquilo, e são capazes de multiplicar esses recursos. Por outro lado, existem aquelas pessoas que não conseguem reter aquele, ou retém o recurso e não compartilha com ninguém, ou de alguma forma desperdiça o recurso que lhe foi confiado e sem beneficiar nem a si nem ao próximo. Repetindo, não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Continuando. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? É Deus que vai retirar? Não, né? Continuando, se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, que é Deus, né? De criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, si mesmo. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade, lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa dentre as mais. Regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100, e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai os vossos arados e das vossas charruas lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisania, ou seja, o joio, a erva daninha. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. E assim termina a mensagem, né? Então, né, o nosso tempo, que também é um bem precioso, é curto e nós temos que encerrar o nosso estudo agradecendo, né, o tempo que cada um se dedicou a essas reflexões. Se Deus quiser, vamos nos reencontrar outras vezes. Agradecemos Boa mais uma noite. vez ao irmão Alexandre pela exposição, pela paciência, pelo seu tempo, por estar aqui conosco, nos presenteando nesta noite. Agradecemos a presença de cada um de vocês que está aí na sua casa, está voltando do trabalho, está no trabalho, onde quer que estejam, saiba que todos nós estamos unidos em oração, unidos no amor em Cristo para avançarmos. A saudade é grande, mas vai acabar. Logo, logo
nosso encontro será presencial. Enquanto isso, vamos continuar tomando os cuidados necessários para que esse dia chegue logo. Vamos finalizar a nossa noite elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por esta noite de oração, por essa noite de luz, por essa noite de conhecimento. Que o conhecimento nos guie, Senhor, sempre em direção ao caminho do bem. Que sejamos luz, que sejamos inspiração, que sejamos compaixão para os corações necessitados. Que possamos sempre dar o conforto necessário para os corações aflitos, nesses dias de tantas angústias, onde tantas vidas se perdem pelos mais diversos motivos. Que possamos estar sempre dispostos a trabalhar, a levar a serenidade, a tranquilidade e o conforto. Agradecemos, Senhor, pela vida daqueles que trabalham incessantemente para que possamos estar esperançosos no dia de hoje. Abençoe os cientistas, os trabalhadores da saúde, a todos aqueles que não medem esforços para que a população seja imunizada e assim esteja mais preservada e livre das dificuldades que se apresentaram nesse último ano. Graças a Deus.